Se você é o tipo de pessoa que se identifica como alguém de centro, mas principalmente de direita, eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Mas se você é de esquerda, eu acho que também vale a pena dar uma olhada, porque há uma grande chance de você ter sido manipulado. Bom, depois dessa polêmica entrevista do pastor Silas Malafaia para Mônica Bergamo, as opiniões ficaram divididas. Eu já dei a minha opinião aqui, não vou falar sobre isso novamente, mas eu quero mostrar para vocês um trecho da participação do pastor Silas Malafaia na UOL, que para mim desmoralizou os jornalistas da UOL ante a sua audiência em uma transmissão ao vivo. Bom, quem está acostumado a ver pelo menos alguma coisa aí da UOL, sabe que eles falam muito sobre a minuta do golpe e falam demonstrando uma certa aflição com a possibilidade de conseguirem aprovar a PEC da anistia, porque, segundo eles, assim poderia favorecer o Bolsonaro. Eles fazem parecer que, de fato, o Bolsonaro teria aí supostamente algum tipo de envolvimento nesse suposto golpe, mas nós sabemos que você falar ali com seus colegas, em um ambiente ali controlado, é fácil. Mas parece que bateu o desespero quando se viram debatendo com alguém que conhece o assunto e aí ficaram desmoralizados ante a sua audiência. E aí o Josier de Souza ainda tentou refutar o Silas, mas fracassou miseravelmente, e aí a jornalista teve que encerrar, parece que com o desespero de não ter como refutar, teve que encerrar a entrevista. Nós já vamos ver esse vídeo, mas antes eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas nessa disputa para a Prefeitura de São Paulo, quase 50 mil pessoas, na verdade eu tenho aqui o número, 48.131 pessoas votaram no número 13. O que isso significa? Bom, o número 13, como vocês devem lembrar, é o número que o Lula usou para concorrer à presidência, só que se você usasse esse número para a Prefeitura de São Paulo, você anularia o voto. Aí vem a questão, bom, por que uma pessoa de esquerda anularia o voto? Não estou dizendo que foi isso, mas será que talvez porque alguém induziu essas pessoas ao erro? De novo, não estou dizendo que é o caso, mas é no mínimo curioso. Vamos ver. Eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar no 13 do PT. Às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo. Eu quero te pedir, antes de digitar o 13, que você tá doido para fazer isso em São Paulo, digite o 28. O miserável é um gênio! É interessante observar que o Pablo Marçal repetiu esse número várias vezes, o número 13. Agora, só para ser justo, parece que no total, segundo o G1, foi 67.786 votos nulos. Aqui, além do número 13 do PT, também teve o número do PL 22 e o número do PSL, o número 17. O número 22 com mais de 18 mil votos e o número 17 com mais de 700 votos. O 17 deu 756 votos. Mas foi no mínimo curioso, porque o número 13, pessoas que votaram no 13, foi quase 50 mil. Aí veio aquela polêmica. Será que as pessoas votaram induzidas pelo erro por conta dessa fala do Pablo Marçal? Bom, não sei. Mas agora finalmente vamos ver essa entrevista do pastor Silas Malafaia na UOL. Pastor, na linha da sua declaração de que não é bolsominion, que tem capacidade de analisar a realidade como ela é, o Bolsonaro está encrencado aí nessa investigação sobre a tentativa de golpe de Estado por conta de uma delação do seu ex-faz-tudo, ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, e há dois ex-comandantes militares, né, um do Exército, outro da Aeronáutica, dizendo que participaram de uma reunião na qual o Bolsonaro expôs a eles uma minuta de golpe. Né? Você acha que esses achados da Polícia Federal, esses detalhes todos que constam na investigação, eles devem ser desconsiderados? Isso não reflete uma realidade do que ocorreu no final da gestão Bolsonaro? Caro jornalista, minuta de golpe é a maior fake news da história. O comandante do Exército e o Globo que inventou isso, minuta de golpe. A jornalista colocou lá depoimento do ex-comandante do Exército, que Bolsonaro apresentou, GLO, artigo 142, garantia da lei e da ordem, e apresentou o quê? Estado de sítio e estado de defesa, do artigo 136 ao 139. Que minuta de golpe?
Isso dito pelo 8 horas de depoimento. Quem inventou a fake news de minuta de golpe? Essa imprensa bandida que tem lado. Eles é que inventaram isso. Não tem minuta de golpe. No relatório... Estou dando a resposta. Só um detalhe. Vai lá no relatório, vai no relatório da Polícia Federal, no comandante do Exército. Ele diz, Bolsonaro apresentou GLO, apresentou a garantia da lei e da ordem, apresentou a questão de estado de sítio, estado de defesa de golpe. Apresentou um documento baseado na Constituição para consulta. Para consulta o documento. O pessoal falou em minuta de golpe porque o documento estava em sigilo. Quando Alexandre de Moraes liberou matéria de manchete de Globo, ex-comandante do Exército diz que Bolsonaro enviou documento de GLO, estado de sítio, estado de defesa. Que minuta de golpe? Isso é farsa. Já seria estranho, né, pastor? Porque não as urnas estavam abertas, o resultado proclamado, e daí? O presidente, às vésperas da posse, queria fazer uma GLO. Ele não pode questionar? Está na Constituição. O interessante observar aqui que estava ao vivo, né, e o público, as pessoas que acompanham o UOL, pela forma que os jornalistas passam a notícia e que ficam ansiosos para ver o Bolsonaro preso, realmente a sua audiência, a audiência da UOL, deve achar que o Bolsonaro realmente teve participação no golpe. Agora, eu fico aqui imaginando essa mesma audiência agora vendo o pastor Silas Malafaia debatendo e o Josir de Souza sem um argumento plausível e ainda no final a jornalista toda desesperada tentando encerrar a entrevista. A Constituição não vale mais nada. Quer dizer, então, que se um presidente usar a Constituição, está errado. Garantia da lei e da ordem, artigo 142, qualquer presidente pode usar. Com que intenção vai se decretar um estado de sítio depois de uma eleição? Ele enviou um documento para análise. Ele decretou? Ele não decretou? Ele enviou um documento para análise dos comandantes. Bom, isso tudo está nas mãos da Justiça e vai ser investigado. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. E para mim é dessa forma que o jornalismo de esquerda vai perdendo a credibilidade. Eu fico imaginando a audiência da UOL todos os dias ali, ouvindo o que eles estão falando, porque é muito fácil, né? Junto com os coleguinhas ali, com a militância, um ambiente controlado. Aí fica falando de minuta de golpe, ficam ansiosos quando o Bolsonaro vai ser preso. Se sair a PEC da anistia, o Bolsonaro vai acabar se livrando dessa. Tá, se livrando de quê, no caso? Aí quando colocam um pastor, não é nem um político, eles não conseguem argumentar e desesperadamente querem encerrar a entrevista, assim a militância perde a fé em vocês. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um jornalista da Globo News dizendo que os democratas estão perdendo o apoio dos negros e também dos hispânicos. Eu vou ficando por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e eu vou ficar aqui na torcida para que lá nos Estados Unidos, dessa vez, dê Trump. Na época do Barack Obama, o Partido Democrata acreditava que o eleitorado negro e hispânico sempre votaria maciçamente no Partido Democrata como votou no Obama. E o Donald Trump acabou com isso. Já começou comendo um pouco pelas beiras em 2016, quando ele ganhou da Hillary Clinton, e agora aumentou muito. Está perdendo aquele apoio maciço que tinha antes, porque não se dedicou a manter esse eleitorado. Achou que já tinha esse eleitorado no bolso, não precisava fazer nada. E que a política identitária que ia prevalecer. O que prevalece, na verdade, é a situação de classe. Porque essa faixa, tanto nos negros quanto nos hispânicos, que está com Donald Trump, é a faixa de mais baixa renda, de menos escolaridade, que é a faixa que corresponde, na população branca, aos eleitores do Donald Trump, que são os de menor escolaridade e menor renda. Porque é uma faixa que foi muito atingida pela crise econômica, que não chegou a ser uma crise, acho que sim, a inflação. A inflação americana chegou a 9% ao ano em 2022 e isso atingiu basicamente a população mais pobre, é claro. E eles se queixam disso. Por outro lado, eles também se queixam do Partido Democrata não ter dado o que prometeu a eles. O Partido Democrata prometeu dar mais participação, dar melhor vida para essa população e não conseguiu.